Eclesiastes. Kahalat. Capítulo 9. Assim, refleti sobre tudo isso e concluí que os justos e os sábios, bem como suas obras, estão nas mãos do verdadeiro Criador. Os homens não se dão conta do amor nem do ódio que houve antes deles. Todos têm o mesmo fim: o justo e o injusto, o bom e puro e o impuro, aqueles que oferecem sacrifícios e aqueles que não oferecem sacrifícios. O bom é igual ao pecador. Quem faz juramentos é igual àquele que pensa antes de fazer um juramento. Isto é algo aflitivo que acontece debaixo do sol. Visto que todos têm o mesmo fim, o coração dos humanos está cheio de maldade, e há loucura no seu coração durante a sua vida, e depois eles morrem. Há esperança para aquele que está entre os vivos, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda lembrança deles caiu no esquecimento. Também seu amor, seu ódio e seu ciúme já não existem, e eles não têm mais parte em nada do que se faz debaixo do sol. Vá, coma o seu alimento com alegria e beba o seu vinho com coração alegre, pois o verdadeiro Criador já se agradou das suas obras. Sejam sempre brancas as suas roupas, e não deixe de pôr óleo sobre a sua cabeça. Desfrute a vida com a sua amada esposa todos os dias da sua vida vã, que ele lhe deu debaixo do sol. Sim, todos os seus dias vãos. Pois essa é a sua porção na vida e no seu trabalho árduo, no qual tanto se esforça debaixo do sol. Tudo o que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força. Pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. E eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento, os inteligentes nem sempre têm riquezas, os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Pois o homem não sabe a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede cruel e os pássaros são apanhados numa armadilha, assim os filhos dos homens são enlaçados na hora do desfavor, quando ela lhe sobrevém de repente. Também vi, debaixo do sol, este exemplo de sabedoria, que me impressionou. Havia uma pequena cidade, com poucos homens. Um rei poderoso veio contra ela e a sitiou, e construiu contra ela grandes obras de cerco. Achava-se ali um homem pobre, mas sábio, e ele salvou a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele homem pobre. E eu disse para mim mesmo: a sabedoria é melhor do que a força. Apesar disso, a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. É melhor ouvir as palavras calmas dos sábios do que os gritos de quem governa entre os tolos. A sabedoria é melhor do que armas de guerra, mas um único pecador pode destruir muitas coisas boas. Eclesiastes. Kahalat. Capítulo 10. Assim como moscas mortas fazem o óleo do perfumista estragar e cheirar mal, assim também uma pequena tolice pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio o guia no caminho certo, mas o coração do tolo o guia no caminho errado. Seja qual for o caminho em que ande, o tolo age sem bom senso, e ele mostra a todos que é tolo. Se o espírito do governante levantar-se contra você, não deixe o teu lugar, porque a submissão pacifica grandes ofensas. Há algo aflitivo que vi debaixo do sol, o tipo de erro cometido pelos que estão no poder. Os tolos são postos em muitas posições elevadas, mas os ricos continuam em posições inferiores. Vi servos andando a cavalo, mas príncipes andando a pé como servos. Quem cava um buraco pode cair nele, e quem derruba um muro de pedras pode ser picado por uma cobra. Quem extrai pedras, com elas pode se ferir, e quem racha tora se expõe ao perigo. Se uma ferramenta está cega e não for afiada, será preciso fazer muito esforço. Mas a sabedoria ajuda a obter sucesso. Se a cobra picar antes de ser encantada, não haverá vantagem para o encantador habilidoso. As palavras que saem da boca do sábio trazem favor, mas os lábios do tolo são a sua ruína. Suas primeiras palavras são tolice, e as últimas são loucura desastrosa. Mas o tolo continua falando. O homem não sabe o que vai acontecer. Quem pode informá-lo do que virá depois dele? O trabalho árduo do tolo o esgota,
pois ele não sabe nem mesmo encontrar o caminho para a cidade. Como é desastroso para um país quando o seu rei é uma criança e os seus príncipes começam a se banquetear de manhã. Como é feliz o país cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se alimentam no tempo certo, para recuperar as forças, e não somente para se embriagar. Por causa de extrema preguiça as vigas do telhado cedem, e por causa de mãos ociosas a casa tem goteiras. O pão é feito para dar alegria, e o vinho torna a vida prazerosa, mas o dinheiro atende a todas as necessidades. Nem mesmo em pensamento maldiga o rei, e não maldiga o rico no seu quarto de dormir, pois um pássaro pode levar as suas palavras, e uma ave pode contar o que você disse.